Oi, gente, tranquilo? Tudo bom? Dessa vez eu tô gravando a minha cara também. Eu não sei o quanto que isso tá travado porque eu não tenho webcam. Aí eu procurei um programa pra jogar a imagem do celular pra ir pro computador e eu não sei o quanto que isso tá ruim ou bom, né? E a gente vai vendo como que isso é possível ou não. Se eu por acaso ver que vai ficar muito ruim, eu falando ali pelo atraso da webcam, eu tiro minha imagem e o áudio fica gravando bem, meu microfone fica aqui e o áudio não tem problema nenhum, mas o webcam tem esse problema. A aula da gente, espero que esteja tudo bem com vocês, aliás, e que a gente consiga aí manter essa periodicidade, essa frequência com aulas e enquanto a gente puder ir fazendo o que a gente está fazendo, a gente vai e dentro das incertezas do Ministério da Educação, dentro das incertezas governamentais, a gente vai fazendo a nossa parte. E é isso, se possível, na medida e na capacidade de cada um, dentro das suas possibilidades. Essa vai ser a aula 5 minha e vai ser sobre aspectos industriais mundiais e brasileiros. Pro Enem, eu sempre quero ressaltar para vocês nas aulas que a gente é legal ir levando umas lógicas aprendidas e não conteúdo a rodapé. O Enem não cobra de vocês a notinha e a característica do rodapé da 25ª página de uma leitura de 50 páginas. O Enem vai cobrar uma lógica geral de como que acontece as coisas, os processos socioeconômicos, como que acontece, como que foi a evolução histórica de uma nação. O Enem tem uma lógica, eu sempre gosto de passar essa lógica para vocês. Dentro dessa aula, a última foi para vocês saberem as etapas de revolução industrial, como que foram elas, as linhas de produção, foi uma coisa mais técnica, né? Como que foi dado aqui no Brasil, acho que eu nem falei, eu falei do geral, né? Nessa aula de hoje eu vou falar dos aspectos industriais mundiais e brasileiros, com ênfase no Brasil, e os mundiais eu vou passar assim por cima para vocês pegarem uma lógica que não precisa de muito detalhe dentro disso. A próxima aula vai ser só de exercício. Então, acaba que a próxima aula vai ter um melhor uso do tempo pra ela, né? E é isso. Essa aqui não vai ter nenhum exercício, vai ser só teórico. Acho que até acaba mais curtinha, né? E aí eu vou falando com vocês aqui e ali. Não sei nem se no final se a câmera vai dar certo. Se não der certo, é só ficar no áudio. Eu começo essa aula com esse gráfico aqui. E tem um material escrito dessa aula. Eu vou passar a mandar um PDF de material escrito para vocês condensarem a leitura e ler tudo sobre a aula de uma vez, porque eu recebi um toque de um cupincha do meu grupo, que talvez esteja muito confuso a forma como eu só jogo aquele PDF com 50 slides. Óbvio, gente, não é para vocês lerem todos os 50 slides, é porque o PDF do slide eu tava botando a teórica junto, né? Então até você achar a teórica, realmente eu acho que ficaria complicado. Por isso que eu só pego a teórica toda, tá no PDF. E aqui eu ressalto, eu ilustro pra vocês fixarem bem. E pra vocês levarem a imagem disso aqui. Que aí vocês levando a imagem dos pontos da matéria, vocês captam bem, vocês incorporam melhor a matéria, né? E eu ainda vou continuar mandando o PDF dos slides das matérias, mas não se atenham muito, eles só são para ilustrar. O condensado mesmo de ler e de absorver o conteúdo tá nesse PDF de leitura, né? Que eu vou mandar também, me reformulei. Então, meio que 3 PDFs: PDF de leitura, PDF dos slides, se você quiser, e o PDF dos exercícios, né? E agora sim, eu acho que era tudo isso que eu tinha que falar com vocês. Vamos começar a aula agora, de fato e realmente, né? E aí vamos lá pra aula, calma aí, deu um probleminha aqui. Pointer. Eu começo a aula com um gráfico, né? De um panorama mundial de como que tá a fase de industrialização dos países e o período, né? Como vocês podem ver, e eu já ressaltei na última aula, os países altamente industrializados começaram cedo suas revoluções industriais, em sua grande maioria. Estados Unidos, Canadá, né? E tem aqui a Europa, a América do Norte, o Japão tá aqui, ó. E é legal ressaltar, por que isso acontece? Altamente industrializado, segundo esse mapa? Óbvio, foi a história desses países, né? Foi como a história foi dada neles e como que eles começaram cedo as suas revoluções industriais e como que isso indica que você também vai ter uma maturidade industrial
bem cedo. Você se torna altamente industrializado hoje porque você provavelmente começou cedo. Mas tem casos atípicos. O Japão, ele começou um pouquinho tarde as revoluções industriais deles. E mesmo assim, ele é um país altamente industrial hoje. Teve uma boa política para aplicar, né? Os recentemente industrializados estão aqui. O Brasil é um país recentemente industrializado. A história de industrialização no Brasil começa, vocês vão ver nos próximos slides, em 1850. Então, caramba, 1850 foi ontem. A gente tem cento e pouquinhos anos de revolução, sendo que a maioria dos países começou em 1750. Então, caramba, que diferença. Que grandiosa diferença de um país para o outro, né? E tem os semi-industrializados e pouco ou nenhuma industrialização. Se esse slide fosse cobrado no Enem, ele poderia cobrar num contexto, numa lógica histórica, onde ele vai jogar um enunciado lá que vai te direcionar para você marcar a questão que existem países altamente industrializados hoje e que a história mostra por que eles são altamente industrializados, né? Outros recentemente industrializados. O que é a política desses países? Como é que foi a gestão e a história deles para só agora começar a se industrializar em pouco tempo? Eu quero que vocês notem, regiões densamente industrializadas. Em cada país, você tem o seu aspecto mais específico de certas regiões nele que concentram atividade industrial, seja por recursos energéticos, minerais, logísticos, de infraestrutura. Então, não significa que o seu país inteiro tenha uma alta densidade, um complexo industrial bem bonitinho, espalhado. Tem que lembrar também que na maioria dos países isso vai se adensar e concentrar. No caso do Brasil, no litoral todinho e mais condensado, precisamente nesse mapa mostrado aqui, no sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro já foi, né, mas em sua origem sim, mas São Paulo Sul até Bahia e Espírito Santo, litoral, né? E depois de um tempo o litoral em si quase todo foi se industrializando. Tem um mapa mais pra frente que mostra isso. Áreas de tecnopolos. Hoje em dia a indústria boa é a indústria que se associa com faculdade, com ciência, com pesquisa e tecnologia. Eu sempre falo isso pra vocês. Pode ser uma questão do Enem, bem provável, de como que a evolução industrial só ocorre com ciência. Com certeza isso pode cair bem fácil. Deixa eu falar de como que a Europa tem... Como que são os aspectos industriais da Europa. Mas eu não vou ficar falando de todos os países não. Eu peguei Alemanha e França. Eu só quero mostrar pra vocês a lógica de que na Europa cada país tem a sua especificidade, a sua autonomia e a sua cultura, seus valores próprios como nação, e que isso implicam em certas vantagens para se enveredar em uma indústria e em outra, sabe? A Alemanha tem melhor possibilidade de ir para um ramo da indústria do que a França tem uma vantagem em outro, e eles vão se complementando. E de assim mesmo, como que no geral muitos países da Europa têm até muitas similaridades em muitas áreas industriais, né? Vamos lá. Aqui tem umas notícias que eu trouxe para vocês de como que os ramos, no caso alemão, automobilístico, os principais, engenharia mecânica. Alemão é muito engenheiro, cara, eles são muito bons. Química impecável e indústria eletrônica. Isso é verdade. E não só da Alemanha, mas todos os outros países da Europa, todo mundo tem o seu nível de indústria nacional que se insere dentro desses ramos, mas tem uns que despontam. A indústria alemã é muito forte, cara. Eu vou mostrando pra vocês nos slides. Essa aqui é a Premier Angela Merkel, né? A atual primeira-ministra, presidenta ou premier. É mais fácil chamar de premier, porque junta tudo quando você não sabe, né? Mas ela é a presidenta da Alemanha, ela é a gestora mor da administração pública alemã. E isso aqui eu botei a Faber-Castell. Faber-Castell é uma indústria / empresa alemã, não sabia. Eu trouxe pra vocês. A Europa tem um histórico muito grande, todos os países automobilísticos. E a Alemanha, muito forte o setor automobilístico, né? Isso é presente em todos os países. Cada país tem a sua indústria nacional de carros e uns se sobressaem mais que outros. Eu acho que a Alemanha vende um carro muito caro. Eles agregam muito valor no carro que eles vendem. A Volkswagen é alemã, como eu vou começar a falar das empresas de cada país, né? A Volkswagen é uma empresa alemã
tem aqui os logotipos e tal. E ela foi fundada por esse moço aqui, que é o Robert Ley. E ele foi fundado na Frente Alemã para o Trabalho, que era inicialmente um sindicato, né? Nazista, né? E é engraçado porque quase toda empresa alemã, ela tem alguma história com o nazismo, porque são empresas antigas. E elas, como são antigas, elas já existiam antes do nazismo, e quando veio essa época fascista, elas meio que ou fechava ou compartilhava de ajudar e auxiliar o partido dominante na época, né? O problema é que assim, hoje em dia, caramba, os judeus, por exemplo, que foram perseguidos sumariamente no nazismo. Eu acredito que hoje em dia, se o cara é judaico e sabe a história das empresas, ele possivelmente possa boicotar pelo passado. A Volkswagen, na sua origem, é nazista total, né? E é tenso, é um grande problema. A Daimler também é alemã e eles são responsáveis pela Mercedes-Benz, né? E aqui é a marca deles, Mercedes-Benz. Então você vai vendo como que a Alemanha tem um histórico muito grande com a indústria automobilística, assim como os outros países. Mas a Alemanha agrega muito valor aos carros deles, né? BMW também é alemã. Voltando no Volkswagen, eu botei esse Fusca aqui porque a indústria alemã é tão boa que o Fusca, na origem dele, foi usado na guerra, no teatro de guerra alemão, no norte da África, deserto. Fusca aguenta deserto, Fusca aguenta tiro, Fusca aguenta porrada, vento, ar, terra, água, lama. Eu prefiro um Fusca do que qualquer carro moderno aí. Se alguém quiser me doar um Fusca, eu aceito. Não sei nem dirigir, né? Mas eu aceito o Fusca e deixo ele lá conservadinho. BMW também tem origem fascista, vocês podem ver aqui, ó. O tio Hitler tá aqui. E infelizmente, é porque a fundação dele já precede o nazismo em bastante tempo. Olha, a BMW foi fundada em 16. Complicado, né? A Adidas também é alemã, é uma marca alemã. E o Adolf Dassler, que foi um dos fundadores, eles faziam sapatilhas lá, né? E o partido nazista também chegou e eles tiveram que ceder e participar e fazer parte da produção que auxiliava o partido e a existência do governo do Hitler. É complicado. Aqui tem um casal usando o vestuário da Adidas, rezando para essa marca. Eu gosto muito da Adidas, ela é alemã, né? E a indústria química na Alemanha é muito forte também. Bayer, BASF, trago para vocês aqui. E o que eu quero apontar com isso tudo é que como cada país tem a sua autonomia, né? No final desse slide, eu vou chegar para vocês e mostrar a principal lógica por trás dos aspectos industriais da Europa. Vocês vão entender. Isso tudo aqui é o aspecto alemão. Esse aqui eu trouxe para vocês o aspecto francês, como um exemplo. A França é boa em marcas varejistas, Carrefour, automobilísticas. Quase todo o país da Europa tem uma boa... um bom poder industrial automobilístico, com certeza. A França já desponta mais para estética, então a indústria fashion, né? Christian Dior é francês e cosmético também, cosméticos da L'Oréal, que é francesa. E isso é um exemplo francês. Na Itália, por exemplo, a Itália também compete com a França dentro desse mundo fashion, né? E de cosméticos também. Vamos pensar aqui na Itália, Dolce & Gabbana é italiana, então compete com todas as linhas fashion e de asseamento pessoal, né? Christian Dior, parisiense. Diferença da França para a Europa, para vocês verem, né? Eu não preciso me estender muito dentro da Europa, são só exemplos. A lógica que vocês têm que ter é de como que a maioria dos países europeus tem um histórico forte de indústria, nasceram com a sua indústria cedo, essa indústria ficou madura muito rápido, e enquanto a gente estava caminhando com a nossa industrialização, eles já estavam lá na frente, e hoje em dia, por esse histórico favorável nessa situação fabril deles, hoje em dia eles podem se preocupar em aportar todo o investimento industrial em certas áreas promissoras
para um futuro próximo, um futuro longe, que é energia limpa e a indústria 4.0, que eu já falei na última aula, né? A Europa em si, eles vão ser muito pioneiros dentro desses setores aqui, porque hoje em dia eles podem pegar a verba excedente de uma indústria já estabilizada e de países bem estáveis politicamente e investir em coisa que dá dinheiro e agrega valor. Toda a engenharia de energia limpa que eles desenvolverem, a indústria eólica aqui, a indústria solar, a indústria hídrica mais eficiente, inteligência artificial aqui com robozinho e toda uma eficiência eletrônica boa, eles podem investir nisso e só tendem a lucrar mais com isso e exportar essa tecnologia para nós, que infelizmente o caso brasileiro ainda não chegou num patamar industrial para investir pesadamente nisso. Espero que no futuro próximo a gente se vire para chegar aqui. E a lógica da Europa é essa que eu quero que vocês peguem. As questões que caírem não vão te cobrar nenhum detalhe de rodapé, mas vai te jogar para um lado, a indústria alemã. O que eles te cobrarem detalhado, eles vão te dar um contexto no enunciado da questão. Mas vocês conseguem pegar nessa apresentação de slides como que a Alemanha, como que a Europa, ela já maturou bastante a sua indústria. E lá eles têm de tudo, fazendo todos os setores, hoje em dia também evoluídos tecnicamente, tecnologicamente. Hoje em dia eles podem investir em coisa boa, coisa que traz dinheiro, coisa que agrega valor e vende bem. Agora eu vou falar um pouco dos Estados Unidos para vocês e da mesma forma eu trouxe os principais pontos dos Estados Unidos para ilustrar e coisas que possivelmente possam cair no Enem e lógicas e razões que vocês podem levar para a vida. A indústria dos Estados Unidos, eu não vou me estender explicando no tintim por tintim, mas o histórico deles foi que nem o nosso aqui na América do Sul, Brasil, colonizados pelos europeus, e a colonização norte-americana começou aqui no Nordeste, ó, nessa parte verdinha toda, começou aqui, ó, as 13 colônias iniciais estavam nessa parte aqui, no Nordeste e Leste dos Estados Unidos, e a região industrial tradicional é essa toda verdinha aqui, tradicional, mais antiga. Com o tempo, a industrialização norte-americana foi avançando, foi desenvolvendo mais coisas nos outros lugares e ao mesmo tempo que tradicionalmente surgiu aqui, teve migração populacional para o restante do país e outros pontos industriais foram surgindo em outros bolsões, né? E de qualquer forma, basicamente é isso. O que eles podem cobrar de Estados Unidos para vocês é uma coisa que não só pertence aos Estados Unidos, mas qualquer região industrial hoje em dia, os tecnopolos. Por exemplo, o Vale do Silício, Silicon Valley, Silicon Beach, que é o Vale do Silício versão Flórida, versão leste, leste aqui, oeste aqui, né? E acho que é muito interessante atentar para isso. Tecnopolos. Hoje em dia, você não é ninguém se você não juntar ensino, educação e pesquisa e desenvolvimento para o seu produto técnico. E você fica grande se você fizer isso, né? Praticamente isso que eu quero ressaltar. Outros detalhes legais dos Estados Unidos que podem cair em prova, porque não remete só a eles, remete a possíveis fatos que possam acontecer em qualquer país. Vamos lá. Antes de tudo, por que a indústria norte-americana é uma indústria forte, gente? Por que os Estados Unidos é forte? Tá na criação do país, na sua lei, na carta magna dele, na Constituição. Thomas Jefferson é esse moço aqui, e ele é o fundador dos Estados Unidos, porque ele foi o pai da independência, sabe? E ele redigiu a Carta de Independência dos Estados Unidos, se tornou independente da Inglaterra, na época da colonização. Olha o que tá na carta de fundação dos Estados Unidos, ó. Consideramos estas verdades como evidentes. Todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, principalmente isso aqui, liberdade, essa liberdade se enraiza pro meio industrial também, pro meio fabril. Então, é um país que na sua origem não tem intervenção do governo. Pra época isso é bom, não tinha uma intervenção do governo na indústria, então todo mundo tinha a mesma oportunidade, qualquer um que quisesse desenvolver e evoluir seu empreendimento, poderia, porque tá
na organização política daquela nação fomentar esse tipo de atividade. Qualquer um é livre e pode exercer a política que quiser. Só um minuto. Então é interessante ter isso em mente, né? E comparando com o Brasil, por exemplo, a gente foi uma colônia onde a família real se mostrou muito presente aqui até em 1850. Então a família real não deixava o Brasil desenvolver suas indústrias. Só indústrias sob o controle da família real e sob a sua jurisdição, sabe? Sob o chicote da família do imperador portuguesa. Diferente dos Estados Unidos, que teve que se virar como país muito cedo, né? Acabou dando certo pra eles. Marcas famosas dos Estados Unidos, ó, e é interessante notar, as 10 marcas mais famosas de 2020. Americana, sul-coreana, pelo visto chinesa, essas duas aqui dos Estados Unidos, e duas chinesas. Tá vendo como a China também tá chegando junto dos Estados Unidos, cara? A China hoje em dia tá em competição gigante com os Estados Unidos. A indústria americana é forte, mas muito competitivos. Culturalmente a competição é enraizada no americano, norte-americano, mas hoje em dia tem grandes cachorros brigando com eles também. No caso chinês, né? Eu quero mostrar pra vocês o caso de Detroit, nos Estados Unidos. Nesse mapinha aqui, ó, Detroit é uma região industrial tradicional. Aqui, Detroit, aqui. Por ser uma região industrial antiga, leva essa lógica pra vida de vocês. Problemas que aconteceram lá, pode acontecer em todos os países e nos seus complexos industriais antigos. Nesses outros países. Gente, Detroit em 2013, eu trouxe essa notícia pra vocês aqui. Cara, olha que aterrador isso. Olha que monstruoso. E olha como isso aqui praticamente transformava Detroit em uma Gotham City, cara. Uma coisa muito Robocop, violência, caos. Uma crise caótica, todo mundo perdido. E é porque a falência da indústria automobilística em Detroit prejudicou muito a sustentabilidade posterior, futura da cidade. A cidade dependia muito desse único tipo de indústria. E infelizmente eles tiveram um problema com isso, né? Detroit hoje em dia se recupera já. E uma forma que eles encontraram para se recuperar foi justamente estando tão ferrados e ninguém querendo mais saber de Detroit, que os investidores lá se aproveitaram disso para atrair investimentos e recuperar a economia com inovações, com outros tipos de investimento que não tradicionalmente na indústria automobilística. Uma cidade quebra, mas se você está quebrado, você também pode se reerguer. E aí isso atrai todos os investidores para você se reerguer, né? Eu trouxe esse exemplo para vocês terem a lógica de como que a indústria também... A indústria influencia na existência de uma cidade. E isso é complicado. Se essa indústria quebrar, a cidade vai ter um problema muito grande junto. Acho que em Rio Grande também, com a indústria naval e tudo mais que aconteceu com a Lava Jato e com todos os problemas da gestão do governo do PT, Rio Grande sente um caso de problema financeiro também, econômico, com o certo fuga de fluxo da indústria, sabe? E é um caso universal, em todos os países vai rolar isso. Eu quero ressaltar também o Vale do Silício norte-americano. O Enem, eu acho que tem a cara de cobrar essa questão. Ele cobraria de uma forma de como que faculdade é essencial, o ensino técnico é essencial para qualificar a mão de obra e de você conseguir criar bens novos e esses bens novos terem um valor agregado muito forte que você possa vendê-los para outros países, dependentes de você, porque talvez muitos outros países não tenham a tecnologia que você tem, não tenham um esquema que você disponibiliza aqui, como é no caso do Vale do Silício norte-americano, né? E é um tecnopolo gigante, gente. Isso é incrível, né? Tem Microsoft aqui. A maioria das coisas que a gente usa de computador, a maioria vem daqui, mas não tudo. Hoje em dia, Estados Unidos, Vale do Silício tá tomando porrada da China. Aqui são as universidades associadas a esses tecnopolos. E eu quero falar uma coisa pra vocês que é tradicional do Enem cair. É uma questão característica, uma cobrança característica. São as maquiladoras. São as terceirizações que os Estados Unidos faz
na fragmentação da produção industrial das empresas norte-americanas. Eles pegam, como se a Apple, acho que eu já usei esse exemplo em alguma aula com vocês, a Apple chega lá e, cara, eu quero montar celular de forma barata. Eles pegam fábricas, jogam lá pra fronteira com o México, e lá que é o caso das maquiladoras. Então a indústria se desloca para o México, faz a linha de montagem todinha, o celular volta para os Estados Unidos e é vendido para o mundo inteiro. O celular aqui da Apple, com a matriz norte-americana, e é produzido no México, esse iPhone vai ser vendido caro no México, porque o dinheiro mexicano vai estar competindo com o dólar. Então vocês veem como que é uma lógica maldosa. Os Estados Unidos, digamos, que pega e cria fábrica no Amazonas para se aproveitar de algum bioproduto da floresta amazônica e cria uma fábrica lá, produz esse produto e começa a exportar para todo mundo. E pra gente aqui no Brasil eles vendem caro pra caramba a produção que eles fizeram. Se for pela lógica do dinheiro, eles estão certos, porque eles que investiram em tecnologia, eles que investiram pessoal, eles que investiram em estudo. Isso é complicado, porque o país que não dá conta de se tocar disso e correr para competir fica para trás, né? Maquiladoras são isso, é a fragmentação que existe no mundo. A notícia aqui diz, Juarez combate os Estados Unidos por pressão norte-americana de reabrir as maquiladoras durante a pior parte da pandemia do Covid. Cara, durante uma pandemia os caras querem reabrir todas as fábricas estadunidenses lá no norte do México. O mexicano que se ferre, né? Não tá nos Estados Unidos, obviamente. Isso é complicado, o Enem ama esse tipo de cobrança, ama esse tipo de lógica de fragmentação de indústria e dispersão industrial mundial. Fiquem atentos com isso. E se tem alguma coisa que vocês têm que aprender sobre a China, aspectos industriais, locacionais, né? E continuando com a China, algo que eu quero que vocês gravem sobre a indústria na Ásia, no caso chinês, é a criação política da Zona Econômica Especial. É uma política própria da China e deu muito certo para eles. Ela consiste em você ter um controle, você cria zonas de livre comércio, zonas com taxas alfandegárias baixas, baixa burocratização, tudo que facilite bastante a instalação de indústrias estrangeiras, indústrias nacionais também, mas mais indústria estrangeira. São zonas criadas para atrair investimento de fora. Esse investimento, as empresas estatais chinesas, elas chegam junto com uma fatia desse investimento. E é uma fatia boa. E não só isso, tem a mão de obra chinesa, que hoje em dia é bem qualificada. Hoje em dia a China tem boas faculdades e polos de estudo. Isso tudo atrai muito capital estrangeiro. Essa política de zona econômica especial surgiu com Deng Xiaoping. E esse pontapé que ele deu foi fundamental para, da década de 70 até hoje, a China ter esse salto aqui no PIB, ó. Olha esse gráfico aqui que mostra esse crescimento. Gente, é gigante. Basicamente, isso foi iniciado com Deng Xiaoping fazendo essa política de zona econômica especial. E deu muito certo. Hoje em dia, o presidente da China é o Xi Jinping, né? E, como curiosidade pra vocês, o ursinho Pooh é banido na China porque parece o Xi Jinping. O cara não gostou disso. E como lá hoje em dia ainda é um partido comunista chinês, apesar de eles serem abertos em questão de mercado, e apesar de serem abertos economicamente, isso não foi bem avaliado não. Então, é uma curiosidade que eu trago pra vocês. A China hoje em dia, eles têm uma indústria muito boa. A partir de 1970, um papo de 40 e poucos anos, a China evoluiu muito em toda a sua indústria. Eles tiveram menos tempo existindo com as suas indústrias que o Brasil, e em menos tempo conseguiu ser potência mundial, alavancar a produção interna, exportar para todo mundo tecnologia de alto valor. E é complicado, ó. Um dos produtos da China é o TikTok. Lenovo, Jiaxan, também é um produto da China. Esse aqui é o Xiaomi.
e o Jack Ma, que é o dono dessa rede de mercado internacional. Vocês devem lembrar de como que a China já foi reconhecida por pirataria, produtos de baixa qualidade. Eu não sei se o pessoal que tem pessoal mais velho lembra das brincadeiras feitas com a China. Pô, comprou essa parada chinesa aí vai quebrar. Vai falar isso hoje em dia, os caras agregaram muita tecnologia, os caras estudaram, eles tiveram essa força política, presença política que foi iniciada com o Deng Xiaoping, com certeza foi mantida, e todos os métodos políticos e toda a jurisdição que permitisse a instalação de uma indústria, fomentasse bem a indústria, foi evoluída, entra governo, sai governo, para a China deu certo. É bom ter em mente que isso no custo do trabalhador chinês, que apesar de muito qualificado, vive num regime comunista, é um regime ditatorial, eles têm censura na internet, tá? O Google lá não entra de forma aberta, eles têm certos sites proibidos e são muitos problemas, muitos paradoxos, muitas coisas que confrontam um com o outro, sabe? A China cresceu industrialmente, mas a população talvez possa passar um inferno lá. Poluição. A China hoje em dia polui muito, né? Assim como os Estados Unidos. Esses grandes países industriais poluem bastante. A China está investindo em energia limpa sim. Eles não são burros, eles não vão ficar para trás. Uma vez iniciado esse processo, eles vão procurar melhoria. A melhoria da qualidade de vida para o chinês e para o trabalhador, aí eu já não sei muito. Eu acho que demora até o... Não importa o regime, ideologia política que esteja assumindo no seu país, repassar isso de forma igualitária para toda a população é difícil, é complicado. Aqui os Estados Unidos e China eles estão numa guerra comercial. Outra questão que eu aposto pro Enem é esse embate comercial entre China e EUA. E eles estão correndo para ter hegemonia em muitos aspectos. O principal deles é tecnológico. Então os Estados Unidos sempre jogam a notícia de que a China vai fazer alguma coisa errada, que os comunistas estão fazendo coisa estranha, hackeando os outros. E os Estados Unidos ele tá numa disputa pelo 5G acirradíssima, porque na verdade a China saiu na frente. A China conseguiu evoluir a tecnologia 5G de forma muito melhor que os Estados Unidos, e os Estados Unidos não quer perder essa fatia de mercado. Eles restringiram a atuação da Huawei, que é a indústria chinesa cuidando do 5G, até maio de 21 lá no país deles. Cara, eles perderam essa corrida. Aceita Estados Unidos. Ou faz melhor, né? E pra vocês verem como é que é o grande embate comercial do mundo industrial. Os tigres asiáticos podem cair na prova de vocês também. São países, obviamente, aqui do Sudeste Asiático. Ó. Se a China é o dragão chinês, o resto dos países são os tigres asiáticos. Esses tigres asiáticos aqui, ó, eles adotam a política de plataforma de exportação. É basicamente uma versão reduzida daquela zona econômica especial ali que eu mostrei para vocês na China. Essa plataforma de exportações funciona com o governo ajudando muito a chegada de capital internacional, e esse governo ajuda com a qualificação da mão de obra e disponibilização dessa mão de obra, além de reduções alfandegárias, taxas, tudo que facilite a instalação de indústria, né? O resultado disso é que esses países conseguem captar bastante recurso da instalação de indústrias internacionais e a sua exportação, né? Além do que facilita que a própria indústria nacional possa surgir e se desenvolver, porque já existe uma mão de obra qualificada cuidando das coisas. Os produtos que saem do Sudeste Asiático são bons, gente. É computador de alta tecnologia. Asus eu gosto muito, é uma marca que faz placa-mãe, memória, faz HD, se eu não me engano. HD eu não sei não, placa de vídeo, peça de computador no geral, tem celular da Asus, existe smartphone da Asus. Samsung é sul-coreana. Foxconn é uma indústria de Taiwan, se eu não me engano. E eles fazem placa-mãe, que eu sei que fazem. E aqui tem a Western Digital, a marca de HD externo, HD, né? E eu trago essa notícia que foi em 2011, que eu lembro disso muito forte. Na Tailândia eles fazem muito HD, tem uma mão de obra boa, especializada, qualificada no ramo tecnológico. Eles fizeram estoque do HD. Teve uma enchente na Tailândia e reduziu a exportação de HD. E eles abastecem o mundo de HD. Eu lembro que um HD de 1 TB que você podia comprar por 180, tava saindo a 450 na época. Subiu absurdamente, cara. Isso é complicado.
Aqui é um produto sul-coreano bastante exportado pro mundo. K-popeiros, K-poppers. Eu acho... Gente, essa indústria é muito louca. A indústria do K-pop é uma indústria boa dentro da sociedade de consumo, da indústria cultural, mas tem muitos problemas e muitas coisas dentro dessa dinâmica aqui. Se vocês procurarem por fora, vocês vão ver coisas caóticas e complicadas, suicídios, a pressão que esses jovens sofrem para produzir cultura musical, dança, performance que todo o mundo consome, né? Complicado. E agora a gente vai para o Brasil. Aqui é uma tela inicial da evolução da indústria no Brasil. E vocês podem pausar para dar uma lida e ver um panorama geral de como que aconteceu. O Enem ele pode fazer um enunciado com o contexto que está apontado em cada um desses balões aqui. Mas o Enem até agora não cobra que você saiba isso tintim por tintim. Eu acho que é interessante você saber que existe. E você saiba sair da lógica da questão pelo enunciado. Você saiba entender o que estava acontecendo. Agora, gravar isso tudo é desnecessário. O Enem até agora... E olha que o pessoal falou que ia ficar muito conteudista a partir de 2018. Não ficou tão conteudista não, cara. Eu não notei que eu fiz a prova do ano passado. Ano passado foi uma das provas que você menos precisava de conteúdo. Por isso que eu tento passar mais esses entendimentos e cenários de mundo para vocês. A distribuição espacial da indústria no nosso país, ela historicamente ocupa o litoral e concentradíssimo no sudeste. Do sudeste desceu para o sul, que também é bem forte, e depois foi indo para o nordeste e norte. Vocês veem que o interior do Brasil, cara, é complicado você ter um complexo industrial bem desenvolvido. Isso é de 2009, mas até hoje é assim. As indústrias, na verdade, hoje em dia a gente tem sim a tendência dessa descentralização industrial, mas ainda é pouco. A indústria, na verdade, sofreu uma contração do ano passado para esse, então a nossa indústria é complicado. A indústria aqui no Brasil começa no segundo reinado, né? Família imperial, começa com Dom Pedro II. Até então no Brasil tinha a proibição de grandes indústrias e desenvolvimento de fábricas industriais muito grandes que não o suficiente fizessem uma camisa, uma coisa bruta para consumo regional do país e tal, porque até mesmo a família real tinha fugido para cá em 1808 de Napoleão, né? Mas desenvolvimento forte de indústria não podia. O pioneiro na indústria do Brasil, se a gente pode dizer, pelo menos o mais reconhecido e o maior, que conseguiu ter um maior desempenho, um maior reconhecimento, foi o Visconde de Mauá, né? Ele tem um histórico de se aproveitar da tarifa Alves Branco, que era a tarifa que foi promulgada no segundo reinado, que possibilitava o desenvolvimento industrial e aumentava a taxação de produtos externos. Então, se você aumentava o imposto para um produto de fora chegar aqui, é porque você estava confiando que as fábricas do seu país iriam produzir, né? O Visconde de Mauá investiu em estaleiro, indústria naval começou com ele, isso aqui é a Ponta da Areia que existe até hoje. É ali no final da ponte Rio-Niterói, chegando em Niterói, né? Estrada de ferro ele construiu, ligando Magé até a Leopoldina, que é uma parte central ali do Rio de Janeiro, no Canal do Manque, perto dos lugares que saem as escolas de samba. E ele também fez um cabeamento de telégrafo nosso com a Europa. Isso é incrível, porque funcionou até 73. Que doideira, né? Ele foi um grande pioneiro, sim, industrial aqui. E foi com ele que a gente tem um pontapé nessas indústrias. Até então era proibido a indústria no Brasil, galera. E era proibido por uma lei promulgada pela Dona Rainha... Como é que é o nome? Esqueci o nome da imperatriz. Mas eles chamavam ela vulgarmente de a Louca, que eu acho que era a mãe de Dom João, Carlota Joaquina. Ela promulgou uma lei que proibia a indústria. Com o Gabriel de História vocês conseguem, e o Sakara vocês conseguem ter um melhor parecer. Eu sou mais do socioeconômico geográfico. A República, fechando Mauá, a gente vai com esses surtinhos industriais e a gente chega na República Velha, né? República do Café com Leite, Marechal Floriano, aqueles marechais que assumiram a presidência. O melhor retrato dessa época é do Éramos Seis. A família com esse tipo de traje, principalmente em São Paulo,
aquela indústria têxtil, aquela fábrica de camisas, de panos e outros tipos de fábrica, mas principalmente a têxtil, né? Essa época foi agitada, porque a gente tava tendo... A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e a gente passou a ter que se virar sozinho para produzir nossos próprios consumáveis. Até então a gente importava muita coisa de fora. A gente sempre foi bastante dependente do mundo externo. Aqui teve uma greve geral em 17, uma agitação dos proletários, né, dos funcionários operários, que a corrente filosófica marxista, que foi bastante usada como argumento pelos socialistas na Rússia. Nessa mesma época na Rússia estava tendo revolução socialista lá, chegou essa corrente de pensamento aqui no Brasil e fomentou esses sindicatos, né? Essas organizações que buscavam melhores situações de emprego para os operários. E a República Velha, vocês têm que ilustrar isso, levar para a cabeça de vocês isso. Na era Vargas é que a gente tem... Se Mauá já começou certa infraestrutura, na era Vargas a gente foi tendo um aprofundamento nesse desempenho industrial, né? O que acontece na era Vargas? Aqui nesse GIF aqui, ó, a Grande Depressão. A Grande Depressão foi aquele produção em massa para o consumo em massa, todo o caos econômico, financeiro e especulativo da Bolsa de Valores de Nova York, que fez com que a gente tivesse uma bancarrota mundial, que tivesse um grande caos econômico, porque internacionalmente os países não estavam sabendo lidar com a inter-relação que eles tinham nas relações econômicas. A gente vendia muito café para fora. E essa depressão aqui quebrou a nossa economia. Você acha que alguma... E aqui tava saindo da Primeira Guerra Mundial, indo pra Segunda, hein? Nenhum país ia se interessar em exportar quando as suas economias estão quebradas. Até porque mesmo ninguém vai comprar nada de ninguém. Nosso café caiu muito. O Rei Café, que a gente vendia muito, caiu seu preço. A gente passou a ter que desenvolver as nossas próprios produtos. E para isso precisa de indústria pesada, para poder outras indústrias menores produzir os bens de consumo não duráveis, né? Vargas, nosso grande titio sinistrão aqui, Vargas começou a financiar o desenvolvimento de indústrias nacionais. Começa com a Companhia Siderúrgica Nacional, né? A CSN, que existe até hoje. Uma empresa muito boa, muito boa. Tem muita volta redonda aqui no Rio de Janeiro, né? E é muito legal de trabalhar neles. Eu tenho conhecidos que trabalham nela e eu acho uma empresa incrível. A Vale do Rio Doce foi criada na época de Vargas. E Vargas também é muito reconhecido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ele é conhecido como o pai dos trabalhadores. Ele realmente teve muita política e muita preocupação com essa classe operária. Era uma classe que votou nele, que apoiou muito o governo dele. Então, uma mão lava a outra, né? O Ministério do Trabalho foi criado na época dele e foi encerrado, extinto, ano passado com a eleição do Jair Bolsonaro, né? Por uma tendência neoliberal de aumentar o aporte de empresas estrangeiras. Bem, o Covid veio aí, não deu tempo de nada, a nossa economia tá chegando a R$7 um dólar, 7-1, né? Enfim, fica pra vocês mesmos saberem se foi bom ou não a situação que a gente tá vivendo agora e como é que tá ruim pra todo mundo. Dentro da República Populista ainda... Calma aí, ó. Era Vargas, né? A gente vai entrar agora na República Populista. Vargas teve o fim do governo dele. Foi Estado Novo, né? Foi ditadura, na verdade, porque a era Vargas vai de 30 a 45. Isso foi uma ditadura, Estado Novo. E a gente tem uma República Populista com vários poderes até chegar em 64 aqui com um golpe, a implantação da ditadura militar. O primeiro presidente pós-ditadura varguista é o presidente Dutra. Coisas que você tem que saber dele. Que ele criou a rodovia Presidente Dutra, basicamente infraestrutura de transporte e logística, né? Conexão que facilitou Rio-São Paulo e facilitou o transporte de cargas e comunicação, né? E o Estatuto do Petróleo. Esse Estatuto do Petróleo foi a origem, pelo menos no papel, que daria resultado no segundo governo Vargas para a criação da Petrobras. Então a gente começava o nosso início na área energética, né? Como desponte no uso do petróleo para
todas as suas variações e todos os seus produtos e tudo mais. A Petrobras foi criada no segundo governo Vargas. Vargas volta de forma democrática para um segundo governo depois do Dutra, né? E ele criou a Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que até hoje existe, e é um banco que é justamente isso, investimento financeiro em setores e políticas públicas. Depois a gente tem um governo de Juscelino Kubitschek. Aqui no Kubitschek a gente tem um avanço grande, sim, da indústria, principalmente que aumenta o investimento do que já existia e são criadas outras estatais aqui, na época, né? No setor de comunicação, energético com energia elétrica. O Plano Piloto de Brasília começou a ser criado agora e o JK era muito fã de carro. A indústria automobilística estava bombando na época de JK e a construção de rodovias era o grande plano do JK, né? Abrir rodovias para tudo que é lado. E a indústria de carro, a indústria automobilística chegou junto para se aproveitar disso. Basicamente, JK é isso. Aqui é bom vocês saberem que começa o aumento da dívida externa brasileira. O JK fez muitas dessas obras aqui, desses investimentos, com dinheiro emprestado de órgãos internacionais, como a FMI, né? E essa dívida estourou lá na década de 80, vocês vão ver daqui a pouco. Na ditadura militar, a gente tem mais um aprofundamento do desenvolvimento industrial, sim. A gente tem novos setores, novas alocações, principalmente com a evolução e investimento do que já existia com outras áreas, ó. Na área energética a gente tem a criação da usina de Itaipu, então a gente aumenta a disponibilidade energética. Tem a criação da Ponte Rio-Niterói, que envolveu a indústria civil, de energia, de transporte, naval, todas as indústrias atreladas à construção de uma ponte dessa magnitude. E teve a construção da Transamazônica também, que em si o projeto era ligar, né, economicamente aqui o Norte e o Nordeste, mas de fato ela não foi, até hoje ela não foi concluída, né? Ela foi mais como propaganda para a ditadura militar. O governo militar, ele aprofundou mais ainda as dívidas externas brasileiras. Nessa época da ditadura militar, muita indústria foi desenvolvendo no Brasil. Indústrias de bens de consumo não durável, televisão foi chegando para a classe média, muito carro. A classe média, na época da ditadura militar, ela sentia na pele que estava chegando muita coisa boa para ela. Todo mundo tinha acesso a produto. Todo mundo não, a maior parte, mas não todo mundo. Tinha muita desigualdade social. Grande parte da população estava sentindo, pelo menos os apoiadores da ditadura, que a qualidade de vida estava boa, porque tinha, carro, TV, alimentação, tudo bom. Nessa época, na década de 70, que é o Médici com o Pelé, a Copa do Mundo foi ganha pelo Brasil e nada melhor para uma propaganda de uma ditadura que ganhar uma Copa do Mundo, né? O Brasil tava em festa, cara, só que só alguma parcela da população tava em festa. Tudo que foi crescendo na ditadura, em questão de indústria, de investimento, foi na base de empréstimos internacionais. Essa bomba vai estourar na década de 80. Já estourou, a gente tem um milagre econômico brasileiro, que é justamente nessa época aqui de Copa do Mundo, que estava tudo bom para todo mundo, de certa forma. Só que esse milagre foi pouco. Assim que tem os grandes estouros, os grandes embarcos da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, isso mexe com a economia internacional. Aqui em 73 a gente tem a primeira crise do petróleo e em 76 eu acho que tem a segunda crise do petróleo. O preço foi lá no alto e quem já estava endividado externamente, o dólar disparou, ficou mais endividado ainda. Isso aqui é o preço do barril, preço em dólar por barril nas épocas, né? E para vocês verem como que agora chegando na década de 80, a inflação, bombando. A evolução da dívida externa começou em Vargas já. Aqui em JK, nessa época já é JK. E aqui em 70, a ditadura militar até 80 fez isso aqui, ó. Tudo que a ditadura diz que foi feito, e de certa forma muita coisa ficou na indústria, tem relação
com essa época do milagre econômico, até 80. Só que a dívida externa estourou na década de 80. E de 80 até 90 foi a década perdida, né? Incrível. Eu quero mostrar um vídeo pra vocês da época do Sarney aí do lado direito, de como que era a situação, gente. E era aterrador. Era uma coisa monstra. Deixa eu iniciar o vídeo aqui. No Rio, um dia de muito trabalho para os fiscais da FUNAB e para os policiais. Foram mais de 1000 denúncias contra a remarcação de preços. Na apuração de denúncias, os telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão ao inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. Vejam o caso do café, de 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1000 cruzeiros a mais. Conquistamos o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. Pois é, isso aí foi a situação hoje em Curitiba. Agora sim, agora você vai ver como foi a guerra contra os preços no Rio. Então, gente, aquele ali é uma coisa bizarra. Eu perguntei à minha mãe hoje de como que era na época do Sarney, né? Dívida externa, inflação, de como que nessa época que foi uma década perdida, a nossa indústria só foi mantido o que já existia com algumas privatizações, investimentos ali e aqui, mas o país estava recém-democratizado, então estava tudo se organizando ainda. Era plano de moeda atrás de plano de moeda, cruzado real, um monte de cruzeiro, moeda instável, e tudo isso acontecia. Sobre o mercado ali, o vídeo do fiscal de Curitiba, esse cara ficou muito famoso na época. Quando você ia de manhã comprar uma lata de óleo, ela tava lá não sei quantos mil cruzados. No fim da tarde, essa lata de óleo já tava lá num preço absurdo. A inflação era diária, cara. Os remarcadores de preço e mercado ia remarcando o produto toda hora. Então você tinha que fazer uma compra. Eu acho que o pessoal até... Alguns devem ter passado... Os estudantes que têm mais idade pode ter passado por essa época, como jovem ou como adulto, sei lá, tem muita faixa de idade aí dos estudantes. Cara, o pessoal costumava, quem podia, estocava comida em casa, passou a fazer compra grande por causa da inflação e da grande flutuação de preço. E quem era mais pobre, como a minha família, como a minha mãe, cara, tinha que contar com a sorte de comprar uma parada ali e lá no outro dia não ter aumentado. Essa década foi complicada, foi perdida realmente, foi perdida. E a década de 90 é que a gente tem a estabilização do plano real, as coisas começam a melhorar um pouco. Mas eu quero mostrar umas coisas pra vocês. O Collor iniciou com ele grandes privatizações. CSN e Embraer nessa época foi privatizada. A Vale, se não me engano, foi privatizada também. E a gente tem privatização de muitas estatais. Essas privatizações estão dentro do contexto de especulação. Você deixa capital externo entrar, eles investem nas suas empresas e tudo mais, mas se você não investir em educação e mão de obra boa, esse capital vai para essas empresas, vai treinar mão de obra só nelas e a maioria da renda que tiver aqui no Brasil vai voltar pro país origem desse capital investido. Foi muito disso que aconteceu nessa época aqui de 90. O Collor, além disso, pegou a poupança de geral, hein? Pegou a poupança da minha família também, poupancinha. Enfim, foi muito a instabilidade de 80 até 90 continuou de 90 até 2000. A gente vive aí uns 30 anos de instabilidade, é complicado ser brasileiro. E diferente da China e dos tigres asiáticos que deixam o investidor externo chegar lá com capital e aplicar nas empresas nacionais, a China e os tigres asiáticos garantem que muito do dinheiro lucrado vai ficar no país. Aqui no Brasil, esse neoliberalismo tem um fluxo muito grande de volta para as matrizes. E o dinheiro que fica para o governo
a gente da camada mais social, mais operária, a gente não vai ver isso, né? Eu jogo pela classe operária social, eu sou um cara do terceiro setor, vou ser um prestador de serviço na área da saúde. E enquanto não tiver uma indústria forte na área da saúde aqui no Brasil, que consiga barrar, digamos, uma especulação estrangeira, a gente só vai vender nosso serviço e vai ficar aí a ver navios, né? Como o plano econômico aqui do Fernando Henrique Cardoso, o real deu uma estabilizada boa na economia brasileira. Hoje em dia, como é que tá? Eu quero falar pra vocês e encerrar ela nos próximos 3 slides, é isso mesmo. Nesse slide aqui, quais são os setores que mais contribuem pro PIB hoje em dia? Como é que tá a indústria aqui no Brasil? A maior parte das nossas indústrias, empresas, fabricação, troca de serviços, vem do terceiro setor, essa grande fatia aqui. O que desmistifica a agropecuária como o carro-chefe do Brasil. A agropecuária é muito importante para a economia brasileira, mas não é o que leva a gente para frente. O nosso terceiro setor é que está carregando a gente nas costas. Terceiro setor, você pode estranhar, caramba, o PIB do Brasil então vem das empresas e tudo mais? Exatamente. Por exemplo, aqui dentro desse terceiro setor tem os serviços bancários e tudo mais. Os bancos brasileiros são empresas muito grandes internacionalmente. E esses bancos contribuem para o PIB nacional com o quanto que eles lucram, né? A indústria, gente, só tá 18%. A indústria retraiu de 30 a pouquinho para 18%. E dependendo de onde vocês vejam a fonte, isso pode ser maior ou menor. Mas nunca desobedece a essa proporção maior do setor de serviços, segundo maior a indústria, terceiro maior a agropecuária. E tem essa parte aqui dos impostos também. O PIB brasileiro cresce muito a partir do imposto que é embutido pelo Estado, né? Pela nação. E caramba, complicado, né, cara? Como que a nossa indústria tá aqui no Brasil? Retraída, complicada. Como que a gente tá? Esse aqui é um print da tela do meu PC para vocês verem as principais áreas e empresas aqui, as 20 maiores do Brasil. A maioria vocês vão ver que é de energia com petróleo e gás, ou bancária, ou de qualquer outro serviço. E acho que alguma agropecuária, ó, JBS Alimentícia não é diretamente agropecuária, né, mas ela está envolvida com o setor agrícola. E vocês veem que o PIB brasileiro não é mantido coisa nenhuma pelo setor agrário. O setor agrário tem a melhor propaganda, mas não significa que ele mantém o Brasil para frente não, hein? Você lucra muito se você entrar no setor agrário, mas o Brasil não é mantido pelo setor agrário, é mantido pelo terceiro setor. Eu mostro para vocês aqui com esses dados. Não é achismo, é os dados apresentados pelo IBGE. Então é incrível, né? Assim, se você parar para pensar e fazer um resumo pensando no Enem, por que o Brasil com indústria não evolui, não vai para frente? A gente evolui, mas as nossas evoluções, elas são tipo cambalhotas, né? Tem um governo indo pra frente, aí outro governo dá uma rasteira, cai, vira cambalhota, e aí vai rastejando, rasteja. O outro governo assume totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente, ideologia maluco. Vai, investe numa coisa e não acontece nada. Aí vai o outro que consegue fazer uma coisinha boa. A gente não tem estabilidade jurídica, a gente não tem um plano grande governamental que tenha investido. Vamos pegar essa indústria e evoluir ela, botar a indústria 4.0, chegar junto das faculdades, evoluir, transformar a nossa dependência externa para a gente ser mais independente dos nossos produtos, investir matéria de tecnologia e pesquisa para a gente não depender mais. Não existe isso. A maioria desses grupos de políticos aqui, em suas devidas épocas, estavam preocupados com a manutenção do seu poder. E essa instabilidade jurídica é sentida no mundo externo, que pode deixar de investir na gente, e na gente com a gente, que não tem uma evolução do nosso complexo industrial. E basicamente esse é o panorama industrial brasileiro e mundial. E na próxima aula vai ser com bastante questão. Tchau, obrigado.